Estamos aqui mais uma vez para saudar você com a graça, a paz e o amor de Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre Deus. Ele está preocupado com o que nós sentimos. Deus está preocupado com o que tem dentro do nosso coração. Não importa o que nós fazemos, não importa a maneira que nós, às vezes, queremos se comportar, né? Mas Deus, Ele quer ver, Ele quer saber como é o coração de cada um. É isso que importa para Deus. Ele quer saber o que é que nós sentimos verdadeiramente. Porque quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, Deus, Ele nos perdoa. Não que a gente venha estar sempre pecando, errando, mas que a gente possa sentir o desejo de errar menos, pecar menos e sentir mais amor por Deus, sentir compaixão, sentir amor pelo próximo. É isso que Deus quer ver dentro do nosso coração. Quando Jesus ia ser traído, ia ser julgado, condenado, morto, antes de Jesus passar por este sofrimento todinho, ele disse uma coisa a Pedro e disse uma coisa também a Judas. A Pedro ele disse o seguinte: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E a Judas, ele não disse assim diretamente a Judas, mas ele disse para todo mundo saber, ele disse: olha, tem alguém aqui dentro de nós que vai me trair. Vai me trair. Então Jesus sabe todas as coisas. E quando ele diz a Pedro que ele ia negar 3 vezes, Pedro: não, jamais eu vou fazer isso. E quando Jesus é traído, né, por Judas, é entregue, é julgado, é condenado, e no meio do caminho Jesus ali carregando a nossa cruz, alguém disse para os soldados, apontando para Pedro, diz: olha, aquele ali é um deles. E o soldado vai lá e diz: você é um deles? Aí Pedro: não sou não. Aí depois o soldado pergunta de novo: mas você andava com ele? Ele diz: não, eu não conheço ele. Então o soldado pergunta 3 vezes. E Pedro sempre negando que conhecia Jesus, que andava com Jesus. Aí o galo cantou. O galo cantou, aí Pedro se lembrou. Pedro chorou. Ele chorou porque ele se lembrou que Jesus tinha dito que ele ia negar Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Então Jesus, ele é morto e depois ele ressuscita no 3º dia. E quando Jesus ressuscita, aí ele tem um encontro com Pedro. Você já imaginou o que é que Pedro ia sentir sabendo que Jesus agora ia se encontrar com ele? Jesus se encontra com Pedro e faz uma pergunta a Pedro. E a pergunta que Jesus faz, ele pergunta 3 vezes. Ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Eita, pesado, né? Pedro tinha negado Jesus. E agora Jesus pergunta: você me ama? Aí Pedro: sim, eu te amo. Aí Jesus pergunta de novo: você me ama? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus pergunta pela 3ª vez: você me ama? Pedro: sim, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus diz: então, cuide, apacenta das minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas. Então, você imagine agora Jesus querendo saber o que é que Pedro sente. Jesus não perguntou: cadê você? Me negou 3 vezes? Não. Jesus não pergunta, ele não questiona os nossos erros. Jesus, ele não aponta. Jesus não condena. Jesus perdoa. Mas Jesus quer saber algo melhor de nós. Você me ama? É isso que nós devemos refletir. Não somente o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é dizer o que nós sentimos por Jesus. Eu não sei o que você faz por Jesus,
Você não sabe o que eu faço por Jesus. Jesus sabe de cada um de nós. Mas o principal que Ele quer saber de nós é o que nós sentimos por Ele. Você ama Jesus verdadeiramente? Foi isso que Jesus perguntou a Pedro. Perguntou 3 vezes. Você me ama? Você me ama? Que nós possamos refletir. Nós amamos Jesus verdadeiramente? Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.